Eu sou simplesmente Juliana e estou em busca de mim mesma. Continue comigo, que hoje o papo é sobre vergonha de tomar remédio. Então, esse sempre foi um assunto muito delicado na minha vida, então eu resolvi abrir meu coração, que eu acredito que ele também seja essa questão seja um peso na vida de muitas pessoas. A primeira coisa que deve ficar clara é que não existe nenhum medicamento para o autismo, porque o autismo ele não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Vamos dizer assim, o meu cérebro ele se desenvolveu de um jeito diferente do que seria o padrão. Então, ele reage de um jeito diferente aos estímulos, às diferentes situações. Ele reage de um jeito diferente do habitual. Então, no meu caso, assim, eu tenho uma predisposição maior até ter outros tipos de comorbidades que pode estar relacionada ao autismo por causa do jeito que o meu cérebro funciona. Então, eu sofro de ansiedade, eu sofro de insônia, eu sou muito imperativa, eu tenho um cérebro muito acelerado, então os medicamentos, eu ainda tenho enxaqueca, que é uma questão bem complicada. E então os medicamentos, eles agem nessas comorbidades, não no autismo, que o autismo ele não é doença. Uma coisa que eu nunca vou falar também é a respeito de quais medicamentos eu uso, qual é o tratamento médico que eu tô fazendo, porque eu não quero influenciar no tratamento de ninguém. Ah, doutor, eu não vou tomar esse remédio porque tem uma louca lá na internet que disse que tomou isso e ficou mais louca aí. Então, não, 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 não. Cada, cada organismo ele responde de uma forma diferente. Então, até eu já tomei vários tipos de remédio durante a minha vida, até eu chegar nos medicamentos que eu utilizo hoje. Foi várias tentativas e foi tentativa e erro, assim, eu tomava, via se dava certo, tinha uma fase de adaptação, então não tem como prescrever o mesmo medicamento para pessoas diferentes. Para mim funciona uma coisa, para outra pessoa funciona outra. Sempre tem que ser tratado no individual, daquilo que a pessoa está precisando, daquela falta que a pessoa tem que suprir. Tanto que no caso do autismo, ele é tão amplo, cada pessoa se desenvolve de uma maneira, então cada pessoa pode desenvolver tipos de comorbidade que não acontece em outros autistas. Então tem que ser sempre um tratamento bem individualizado. E só a nível de curiosidade, a cápsulazinha que aparece na capa do vídeo não é um remédio, é um suplemento que eu também. Suplemento de magnésio que eu utilizo por indicação profissional. Então sempre tem que ser todo o medicamento, tudo que eu faço uso é sempre indicado por um profissional. Eu não pesquiso nada assim, eu pesquiso as coisas por conta, mais por curiosidade e conhecimento, mas quem dá a prescrição médica, quem define meu tratamento é um médico, não tem que ser alguém especializado que vai avaliar o meu caso e chegar num diagnóstico e num tratamento preciso para mim. Até mesmo certos tipos de suplemento, embora o suplemento não seja tão nocivo quanto um medicamento, também tem que ser visto de uma maneira individualizada. Você não pode tomar um suplemento só porque outra pessoa toma e faz bem. Aquilo pode, para ti, pode gerar um problema. Então tem que ter sempre uma avaliação de um especialista. A gente não pode decidir as coisas assim por conta. E como eu falo sempre nos vídeos, eu não sou especialista no assunto, eu sempre falo as minhas experiências. Então, o que serve para mim pode não servir para você. Então, tem que sempre buscar um profissional. Dito isso,
Então vamos lá. Eu utilizo o medicamento já há muitos anos. Eu comecei a utilizar na adolescência porque nessa época eu comecei a desenvolver uma sensibilidade sensorial maior e isso me acarretava-se muitas dores de cabeça, dores fortíssimas. Eu fui diagnosticada com enxaqueca. Então desde lá no começo da adolescência, eu sempre tive que fazer uso de medicamento controlado. E isso foi uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, eu nunca contei pra nenhum parente, nenhum amigo, nenhum colega da escola, porque eu considerava isso uma vergonha. Para mim, fazer uso daquele medicamento é como se fosse eu sentia como se fosse um fracasso, assim, sabe? Eu depender daquele medicamento, eu precisar fazer uso diário dele, então eu não gostava de usar. Às vezes eu falava para meus pais que eu usava e não estava usando direito. Eu sentia muitas dores de cabeça e eu aguentava elas até o máximo, porque quando chegava ao ponto de precisar de um remédio, eu me sentia, vamos dizer, derrotada por aquela questão. Eu já precisei, por causa das dores de cabeça, eu precisei várias vezes em emergência tomar medicação na veia, e isso pra mim era muito angustiante, porque eu não gostava de incomodar ninguém, eu não gostava de chamar atenção, e aquilo ali pra mim era uma coisa, era o fim do mundo. Eu teria que. Meus pais tinham que me buscar na escola, me levar no hospital, então sempre tinha aquele transtorno, e isso foi sempre uma agonia muito grande na minha vida. Eu não conseguia aceitar esse fato de eu precisar de um medicamento para estar bem. Eu achava que isso deveria ser uma coisa natural minha. Que era realmente uma derrota eu depender daquilo. Só que aí que entra a questão. Quando eu tinha eu já tive sinusite, já tive infecção na garganta e tudo mais. Quando eu tinha que tomar esses tipos de medicamento, eu não sentia vergonha nenhuma, eu achava que era uma coisa natural. Eu tomava os remédios no horário, eu fazia tudo certinho que o médico falava e tava tudo bem, eu não me agoniava por aquela questão. E isso assim, retrocedendo, vendo a minha história assim, isso me acende um alerta. Por que que quando era uma questão, vamos dizer, física, eu não me sentia mal, eu achava que era natural, todo mundo usa, não tem problema nenhum, mas quando é uma coisa relacionada à saúde mental, eu me encarava dessa forma, eu achava horrível e me sentia uma fracassada por ter que depender desse tipo de remédio e do outro não. Eu me preocupava do que os outros vão pensar se eles descobrirem que eu preciso de remédio para ficar bem, mas eu não me importava se eu tivesse com a garganta infeccionada, horrível ali, e não importava de ter que tomar remédio, porque era uma coisa comum, todo mundo tem dor de garganta, todo mundo usa, então eu não via problema nenhum. Agora, remédio para enxaqueca, remédio para dor de cabeça, eu achava o fim do mundo. Agora, com o autoconhecimento que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu analiso essa questão, eu vejo que é um grande preconceito que eu tinha, que, que não aceitar que a mente ela também pode adoecer, não é por culpa minha, não é por uma fraqueza, às vezes como eu descobri agora que eu tenho autismo, então isso já era uma predisposição do meu corpo, então era uma coisa, vamos dizer, natural para mim, que eu reajo de um jeito diferente das outras pessoas e naturalmente, se eu não me cuidar, eu vou desenvolver esses tipos de comorbidade. É uma coisa natural do meu corpo que eu preciso aprender a lidar, a controlar, mas que eu não preciso ter vergonha disso. Eu vejo, assim, analisando no geral, fazendo
fazendo uma média, assim, das informações que eu consegui, assim, que eu fui buscando, eu vejo que esse não é só um preconceito meu, é um preconceito geral, assim, que a pessoa que ela necessita desse tipo de medicamento, ela necessita desse tipo de tratamento, ela realmente é vista como fraca, é vista como uma pessoa que faz corpo mole, que não quer fazer uma forcinha, que é uma pessoa de frescura. Então eu vejo assim que esse é um grande preconceito que eu carregava comigo, um preconceito que eu enxergo em várias outras pessoas, que a gente não trata a saúde mental do jeito que ela deveria ser tratada. A pessoa às vezes se acidenta, quebra uma perna, ela sabe que ela precisa de um tempo para se recuperar, ela sabe que ela precisa de certos tipos de medicamento, ela sabe que aquilo é uma coisa passageira, ela fazendo o tratamento certinho, ela vai melhorar, ela vai se desenvolver e vai voltar a ter uma vida normal. Quando é uma coisa física, a pessoa consegue ter essa consciência. Agora, quando é uma questão de saúde mental, a pessoa não consegue. Essa é uma cultura que eu enxergo que as pessoas se sentem derrotadas, não sabe que aquilo faz parte da vida, que a pessoa precisa passar por um tratamento. Essa é só uma fase da vida dela, ela passa por um tratamento medicamentoso ou com terapias e ela consegue melhorar, ela consegue sair dessa situação. A gente não enxerga como uma doença que ela tem um tratamento, ela tem um tempo que se a gente conseguir ter acesso às ferramentas, aos medicamentos, às terapias certas, a gente vai passar por aquela situação e vamos continuar seguindo a nossa vida. Eu vejo que a saúde mental ela não é tratada com respeito. A pessoa que, vamos dizer, que tem depressão, ela é chamada de fraca, é chamada de fresca, que não dá valor para a própria vida. A pessoa tem ansiedade, já dizem que é a pessoa que só se estressa com qualquer coisa, é a pessoa que não tem o que fazer. É, a pessoa tem síndrome do pânico, quer chamar atenção. Então é um preconceito contra a saúde mental gigantesco que já vem sendo discutido assim há muito tempo, já tá gravado assim nas pessoas esses rótulos. Então precisa ser feito um trabalho muito grande de conscientização a respeito da saúde mental, que a saúde da mente ela é tão importante quanto a saúde do corpo, e necessitar de medicamentos, necessitar de uma terapia, um tratamento, não é uma vergonha, é uma necessidade natural da vida. E a pessoa às vezes associa um descontrole emocional a uma fraqueza da pessoa e que ela poderia sair disso sozinha, e eu vejo que não é verdade. Como eu disse, eu já fiz uso de vários medicamentos. Teve um medicamento que eu utilizei que não me fez bem, eu utilizei ele durante 2 meses, e nesse período, enquanto eu tinha tipo energia, eu estava descansada, eu estava bem. Eu começava a ficar aproximar, vamos dizer, ao fim do dia, eu começava a ficar cansada, eu começava a me sentir deprimida do nada, nada para mim tava bom, me angustiava com qualquer coisa. E tinha vezes que eu chorava sem motivo, nem eu não sabia explicar o que estava acontecendo, simplesmente começava a chorar, aquela angústia, aquela agonia. Daí eu comia vamos dizer, um chocolate, do nada ficava bem. Então eu tava com até um descontrole até nos níveis de serotonina, dos hormônios e tudo. E esse descontrole que estava me causando esse desequilíbrio emocional. Não era alguma coisa que eu tava fazendo para chamar atenção, alguma coisa que eu tava fazendo porque eu queria. Era uma coisa do meu corpo que estava descompensado.
Então, depois que eu parei de tomar esse medicamento, que o médico, não foi eu que parei de tomar, foi o médico, avaliou que não estava tendo ganhos com ele. Ele me passou outro medicamento que eu demorei para me adaptar e aos poucos eu fui melhorando. E desde então eu não tive mais essas crises de melancolia, de choros descontrolados, eu não tive mais esses episódios. E eu percebo até hoje que o meu emocional, ele depende de como tá, quanta energia que eu tenho. Então eu consigo lidar com as situações de um jeito mais fácil se eu estou bem descansada, bem tranquila. Agora, se eu já estou com uma carga muito grande de estresse, de sobrecarga sensorial e exaustão física e mental, eu não consigo pensar, não consigo lidar com as situações normalmente. Então, tudo depende de vários fatores, não é assim, tipo uma questão só da pessoa, só uma culpa dela que ela não tá fazendo tal coisa, não tá enfrentando tal situação, porque ela não quer, porque ela tá se fazendo. Tem essa questão de um desequilíbrio mesmo que acontece no organismo. Mais uma vez, eu quero deixar claro que eu não sou profissional da saúde, tudo que eu falo é a respeito das minhas experiências, do modo que eu enxergo o mundo e do modo que eu me percebo. Então, eu noto que isso realmente acontece comigo. Agora, eu consigo relacionar muitas das situações difíceis que eu passei, porque eu julgava que era uma incapacidade minha, e hoje que eu vejo que não, é porque como eu tenho o autismo, como eu reajo de um jeito diferente de outras pessoas, algumas situações o meu corpo ele não consegue reagir como deveria. Então, ou ele trava, ou ele tem uma reação exagerada a determinados estímulos, então que não é culpa minha. Isso me fez não querer buscar uma desculpa, vamos dizer assim, que agora eu vou usar o autismo e vou usar essas minhas dificuldades como uma muleta. Não. Eu aprendendo como meu corpo funciona, eu vou saber lidar melhor com as situações, eu vou saber quais são as situações que eu consigo desenvolver um papel melhor e quais situações não são para mim. Às vezes eu me invalidava porque tal pessoa conseguia se desenvolver naquela situação de um jeito muito tranquilo e para mim era muito desgastante. Então, agora eu vejo que eu não consigo funcionar bem nessa situação, mas eu consigo desempenhar bem outro papel. Então, essa que é a questão maior, assim, do autoconhecimento. Não usar como uma muleta, usar como um conhecimento para você buscar as armas certas, para você buscar o jeito certo de passar por aquela situação. Outra coisa que também precisa ser muito bem frisada é que os medicamentos, eles não são milagrosos, eles ajudam sim, mas depende muito da gente assim buscar a mudança. Eu vejo que o medicamento ele é importante para que esse desequilíbrio no meu corpo, ele melhora, ele atinge um equilíbrio e eu recupere vamos dizer, a lucidez para me encontrar uma solução para o meu problema. Então, como é que eu vou conseguir pensar numa, numa saída para os meus problemas se eu tô com a mente pesada, que eu não consigo dormir por causa da insônia, eu não consigo pensar direito por causa desse desequilíbrio emocional? Então, o medicamento ele vai estabilizar essa questão e vai me devolver a lucidez para me conseguir pensar em soluções para melhorar o meu dia a dia, melhorar a minha vida.
Então, eu consigo ter pensamentos mais positivos, pensamentos mais claros e uma vontade de melhorar, porque o meu corpo agora, ele estando estabilizado, a mente, ela estando no seu estado, vamos dizer, normal meu, eu consigo desenvolver melhor, eu consigo passar melhor pelas situações que antes me debilitavam muito. Então, essa é a importância de olhar para a saúde mental e os medicamentos sem preconceito, que eles realmente eles são uma necessidade, eles não são uma coisa de outro mundo, não é uma culpa da pessoa precisar desse medicamento, não é uma falta de capacidade, uma falta de vontade, não é uma derrota ela precisar usar um medicamento, é só um recurso que a pessoa precisa utilizar para estabilizar a sua comorbidade, que no meu caso é ansiedade, insônia, hiperatividade e tudo mais. E estando com essas comorbidades estabilizadas, eu consigo melhorar o meu dia a dia, eu consigo ter a mente aberta, clareza do pensamento para me conseguir lidar com as situações. Então hoje eu enxergo o medicamento como com outros olhos. Eu utilizo ele como essa forma de eu melhorar, eu estabilizar o meu corpo para eu conseguir pensar naquilo que eu posso melhorar por conta. Daí eu posso melhorar o jeito como eu encaro as situações, como eu levo a minha vida, porque eu tô estabilizada e eu consigo desenvolver um raciocínio agora. Então, o que eu quero deixar de mensagem nesse vídeo é para que você, se você precisa utilizar algum medicamento, não sinta vergonha. Se você precisa fazer algum tipo de terapia, é natural, é uma coisa necessária para o ser humano se conhecer, mesmo que a pessoa não chegue, não esteja adoecida, essa é uma necessidade do ser humano, ele poder se conhecer para poder se desenvolver em sua plenitude. Então, o medicamento e a terapia são coisas necessárias, eles não podem ser usados como único meio para melhora, é sempre um conjunto de fatores. Então, eu quero espalhar a mensagem e retirar esse preconceito que já é levado há tanto tempo assim acerca da saúde mental, dos medicamentos para a saúde mental. Ela não é uma coisa de outro mundo, não é diferente da pessoa ter uma dor de garganta, a pessoa ter fraturado alguma parte do corpo. Então, a doença mental, ela tem que ser vista com outros olhos. E ser vista como uma fase da vida, não é isso que te define. Você pode estar adoecida agora, mas esse não é você. Você fazendo o tratamento, você vai conseguir passar por essa dificuldade e florescer o melhor que você tem. Então, eu queria agradecer a você por a presença aqui no canal, agradecer por estar assistindo esse vídeo, pedir que se essa fala fez sentido para você, compartilhe para que mais pessoas elas se sintam acolhidas, elas não se sintam mal por estar usando o medicamento, não tenham vergonha de dizer que realmente preciso disso. Não é vergonha, não é uma coisa errada dependendo de um remédio, quando ele é usado por prescrição médica e é usado da maneira correta. Eu quero deixar aqui também o assunto do próximo vídeo, que eu acho muito importante, que a pessoa me vê falando aqui no canal, vê às vezes o que eu escrevo e posto no Instagram, a pessoa não imagina que na condição de autista eu tenho muita dificuldade com o social e com a comunicação. Então eu quero trazer o tema vai ser então realmente comunicação e social. Então a gente se vê na próxima semana. Um beijão grande no seu coração. Tchau, tchau.